Pessoal, boa noite, muita paz para todos e para todas. Hoje estamos no nosso sexto encontro de estudos do livro Conflitos Existenciais, de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco. Estamos iniciando hoje o capítulo 3 sobre a raiva. E vimos na segunda-feira anterior a finalização do capítulo 2 sobre a preguiça. Nesse capítulo da raiva, seguindo a estrutura que ela propôs para o livro, normalmente o capítulo em 3 etapas, ela aborda a raiva e o primarismo, é o que nós vamos ver hoje, e de hoje a 8, concluindo, portanto, o estudo do capítulo, a raiva e transtorno emocional, bem como a terapia proposta por ela para essa questão da raiva. Raiva e primarismo. Às vezes a gente costuma dizer assim, que há pessoas que não têm raiva nenhuma. Será? E é isso que a gente vai procurar entender um pouco melhor e talvez seguindo a proposta, né, desses estudos que estamos fazendo, que é sempre o de voltar para dentro de nós mesmos, a fim de podermos nos conhecer melhor, nos conhecer mais, e assim ter um melhor autodomínio de nós mesmos. Em outras palavras, é uma viagem que estamos fazendo para dentro de nós. E quando ela aborda esse tema, raiva e primarismo, nós ficamos pensando, por que raiva e primarismo? Porque a raiva, ela provém dessa nossa estrutura nos caminhos da evolução e, de uma certa forma, graças a ela, nós chegamos aonde nós estamos. Então, a Joana vai propor, inicialmente, que a raiva é um sentimento que se exterioriza toda vez que o nosso ego sente-se ferido, liberando, consequentemente, esse adversário, que é um adversário de nós mesmos, que destrói a nossa paz interior. Muitas vezes instala-se de uma forma inesperada, em face de qualquer tipo de conflito, expresso ou até mesmo oculto, desferindo, consequentemente, golpes violentos de injúria e de agressividade. A raiva é inerente, segundo ela, a todos os animais. No ser humano, portanto, porque portador de uma vontade e de uma capacidade de discernir, é responsável, a raiva, por transtornos que conseguem normalmente obscurecer-lhe a razão, perturbar-lhe o equilíbrio, produzindo assim danos emocionais, tanto pequenos como grandes, a depender da situação em que esteja sendo envolvida. A raiva é um movimento defensivo que nós temos desde sempre, porque é como se fosse um sistema que dispara para fugir, lutar, paralisar, né? E tem muito a ver com o nosso instinto, portanto, de sobrevivência. E quando existe em nós a primazia dos instintos, principalmente os instintos agressivos, né, dentro da nossa estrutura, este, diante de qualquer ocorrência que nos seja desagradável,
que seja real ou imaginária, vai então socorrer-se da raiva diante da situação que porventura esteja enfrentando ou com a qual esteja lidando. Consequentemente, é uma agitação que tem consequências as mais diversas, né? E nem sempre é possível se prever. E, e- e- e a raiva ela pode ser tão, tão sutil no seu aparecimento, como também pode ser bastante ostensiva. Então, se predomina no ser humano o seu instinto e a sua arbitrária vontade de dominação, numa falsa postura, normalmente, de superioridade, percebendo, consequentemente, a fragilidade dessa conduta e a impossibilidade de impor-se, porque não é considerado no grupo do qual participa, não é considerado como gostaria. O indivíduo recorre, consequentemente, a esse mecanismo psicológico de raiva para exteriorizar a sua agressividade, a sua violência, que é uma violência ancestral, né, que está no seu íntimo e que todos nós, vamos colocar assim, as temos, porque é do nosso processo evolutivo. Só que em alguns isso está devidamente controlado, devidamente educado, devidamente disciplinado, em outros, não. A Joana vai comparar a raiva com um incêndio, que pode começar com uma simples fagulha, mas que pode gerar prejuízos incalculáveis, né? Assim como pode vir de uma grande explosão, de uma grande situação impactante na vida do indivíduo, né? Transformando, portanto, essa raiva num verdadeiro vulcão de cólera e de ira destruidora. Porque a primeira emoção que nós tivemos dentro da história da nossa evolução foi o medo. E após o medo surge justamente a ira, que é esse disparar, a vontade de poder se defender, conservar a vida, sobreviver naqueles tempos hostis. E hoje isso ainda permanece conosco na nossa estrutura instintiva, reclamando um maior controle, uma educação. Lembrando aqui que, normalmente, principalmente a partir na década de 90, né, tanto entre 90 e 2000, foi declarada a década do cérebro, onde se debruçou sobre ele, aprendendo-se mais nesses 10 anos do que nos 1900 anos anteriores. E aí houve aquele boom dos estudos com relação às nossas emoções, e conhecendo-se mais a estrutura cerebral, aí surge, inclusive, a proposta, muito divulgada à época por Daniel Goleman, com o seu livro Inteligência Emocional. E aí se afirma que nós temos um QI, nossa inteligência habitual, né, a área intelectual, racional, ok? Assim como nós temos um QE, que é chamada inteligência espiritual, desembocando já no estudo de uma terceira proposta, através da física de Zana, Dana Zohar, com a sua inteligência espiritual. É como se nós tivéssemos, então, essas três maneiras de elaborar as coisas, através do racional, através do emocional e através do espiritual. Lembrando que o Gardner
propôs também várias outras inteligências, né? De 7 passou-se para 9. Então, todos nós temos esse arco-íris de inteligência conosco. Mas, voltando à questão da inteligência emocional, o Goleman vai ressaltar que essa inteligência é pouco conhecida, pouco trabalhada até hoje, e necessitando, portanto, de um trabalho educacional. Daí chamar-se de educação emocional, alfabetização emocional, porque o nosso QI é bastante desenvolvido, mas carecemos de um melhor controle sobre as emoções. E quanto mais se estudou o cérebro, e se vem estudando, vem se descobrindo essas estruturas que estão relacionadas com o que é a inteligência emocional, com as nossas emoções. E dentro dessa estrutura, no nosso sistema límbico, nós vamos encontrar as duas amígdalas, estruturas principais por essa questão das nossas emoções. Daí porque o Goleman, inclusive, à época, cunhou o termo sequestro emocional, quando o indivíduo, por determinados motivos, como Joana aqui está apresentando, sobre a origem da raiva, né? É, como se perdesse a lucidez, ok? E aí age no impulso, pura emoção instintiva, agressiva, né? Violenta, e depois, muitas vezes, acaba não se lembrando exatamente do que fez, do que aconteceu, porque houve esse sequestro e a razão, ou a parte da nossa capacidade de fazer escolhas conscientes e lógicas não participa do processo. Então, dessa forma, quantas vezes a gente vê pessoas que agem no impulso e depois se arrependem? Eu diria assim, é como se tivesse havido um mini sequestro, né? Emocional, e a pessoa age ali por conta das emoções, por vários e vários fatores, né? E com isso a gente percebe a predominância aí nesse tipo de reação da raiva, da impulsividade, da agressividade. Então é interessante porque ela também propõe que alguns indivíduos, especialmente, são dotados da facilidade de enraivecer-se e acaba alternando essa emoção com a chamada psicastenia, que é um termo criado por Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, que é como se fosse uma fraqueza psíquica responsável por um estado de astenia psíquica constitucional, com forte tendência, inclusive, para o medo, para a depressão, para a incapacidade de suportar desafios e dificuldades mentais. Às vezes, cá com meus botões, eu fico pensando que quando a psicologia cunha um termo como este, que está lá na estrutura da psique, com reflexo no campo fisiológico, a gente lembra os ensinos do Espiritismo quando mostra que nós somos herdeiros de nós mesmos e trazemos do nosso passado espiritual todo um arquivo impresso em nosso perispírito das experiências que foram executadas. E aquelas distonias criadas nesse passado reencarnatório acabam imprimindo no novo cérebro do novo corpo as desarmonias necessárias para favorecer o aparecimento dessas distonias ou até mesmo dos transtornos mentais mais graves. Em outras palavras, assim como nós temos uma predisposição genética para essa ou aquela doença,
Nós temos uma predisposição genética, psíquica de nós mesmos para vivenciar esse ou aquele tipo de situação desequilibrada, a fim de podermos, na reencarnação, termos o processo de reajuste. Fica aí para a gente meditar, para a gente pensar. Consequentemente, a raiva, quando disparada, desenvolve uma carga acentuada de adrenalina, né, produzida pelas nossas suprarrenais, e, consequentemente, também do cortisol, o chamado hormônio do estresse, que vai alcançar, consequentemente, o nosso sistema circulatório, alcançando também o sistema nervoso central, que se abala, se agita, produzindo um nível intenso de ansiedade, mantendo, portanto, o sangue nas partes superiores do corpo, que vai resultar em prejuízos os mais diversos na organização física, né, emocional e psíquica do indivíduo. E quando muito repetido esse fenômeno, né, com frequência, segundo os estudos apresentam, e a Joana aqui ressalta, pode provocar um endurecimento das artérias, predispondo a vários distúrbios orgânicos, principalmente na área cardíaca. De alguma maneira, a gente entende que a raiva é um mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida, como eu disse no início, graças ao qual estamos aqui contando nossa história para o futuro, mas que se opõe a qualquer ocorrência que interpreta como agressão e reagindo de imediato, né, quando deveria agir de uma maneira racional. Então, veja que quem gerencia as nossas ações, poderíamos assim dizer, são mais as nossas emoções do que o nosso lado racional. Porque quando a gente não consegue ter esse controle, no momento nós somos pura emoção. Estudos anteriores na área da neurociência mostraram, inclusive, que quando você recebe uma determinada informação para que você possa agir ou reagir, essa informação primeiro chega ao cérebro emocional, fazendo com que ele reaja de imediato, e leva aproximadamente alguns segundos para alcançar o cérebro racional. Dessa forma, a gente vê que quantas situações, às vezes, em que nós nos encontramos e respondemos na lata, como se diz, no impulso, ou agimos no impulso, quando o ideal seria a gente parar, como às vezes no senso comum se costuma dizer, né? Olha, respira, você sair um pouco de circulação para poder mensurar, analisar tudo com cuidado, para então poder agir. Há uma frase também muito no senso comum, né? Você nunca deve tomar uma decisão importante no calor das emoções ou na raiva, tá? Deixar passar aquele momento para poder agir com mais acerto. Basta uma recapitulação em nosso sistema de vida e nós vamos ver que isso tem uma coerência, tem um sentido. É interessante que um animal, né, principalmente um animal selvagem, não domesticado, quando perseguido ou com fome ou ferido, né, ele automaticamente agride, ele torna-se agressivo, violento. Mas depois que a cena, que a ocorrência passa, ele acalma-se. Já nós, enquanto seres humanos, além dessa conduta animal, né, o de agredir, de agredir diante de determinadas situações de perigo ou de necessidade de sobrevivência,
nós também agredimos antes, e isso por conta do medo de sermos agredidos. E com isso a gente aumenta a gravidade da situação, né? Muitas vezes despertando em nós, além do medo, o pânico, que vai se instalando diante de determinadas situações reais ou imaginárias perante a vida. De forma que é no processo de evolução do ser humano, ou seja, no processo de evolução do seu pensamento e da sua consciência, que está estacionado, né, nos remanescentes do período, principalmente em que estagiou naquela fase mais egocêntrica, ou foi transformado num egoísmo acentuado e que, consequentemente, estimula esse comportamento que é inoportuno e prejudicial e cujos efeitos danosos logo serão sentidos em toda a sua extensão. O círculo da raiva, ele é vicioso. Vicioso porque o indivíduo adapta-se a essa injunção, passando, consequentemente, a gerar um comportamento normalmente agressivo, quando não vivenciando uma postura contínua de mau humor. E daí você vê que, normalmente, as pessoas que são dominadas pela raiva são pessoas mal-humoradas. Então, essa raiva é resultado, normalmente, de pequenas frustrações, grandes frustrações, contínuas castrações psicológicas, e que muitas vezes essas castrações foram iniciadas lá na nossa constelação familiar, quando crianças, quando pais rigorosos e imprudentes, ou até mesmo violentos e injustos, assumem uma postura de coerção em relação aos filhos, impondo-se-lhes sem a possibilidade de diálogos construtivos esclarecedores. Por isso se costuma dizer que todos nós temos uma criança ferida dentro da gente de alguma forma. Essa necessidade, portanto, de afirmação da personalidade, né, por essa questão, a criança, ela às vezes é teimosa, especialmente por falta de discernimento, por necessidade de adquirir experiências, por necessidade de afirmar o seu eu, gerando, consequentemente, atritos com os pais e familiares, com outros personagens mais velhos, e que normalmente não estão dispostos a conversar, a esclarecer, buscando entender a fase pela qual a criança passa, dentro do seu desenvolvimento intelectual, moral, emocional, para poder, então, nortear-lhe com carinho o caminho por onde está seguindo. E, às vezes, né, se exige da criança uma postura de silêncio absoluto, de não poder falar absolutamente nada. Então, é difícil, às vezes, você lidar com a questão e entender os limites, né? Onde você precisa permitir que a criança se expresse para afirmar-se dentro do contexto da vida que se desenvolve, e quando dar os limites, quando a criança extrapola em determinadas falas e determinados comportamentos. Por isso, o mais fácil é mandar calar-se, é mandar silenciar, e a gente impõe a nossa forma de pensar e de perceber as ocorrências da vida. Às vezes, os genitores são descuidados, né? Não se interessam muito pelos problemas da infância e acaba provocando situações que, no fundo, geram ressentimento, que vai ser de início inconsciente, para depois, então, numa fase na fase mais da adolescência ou até na fase adulta, manifestar-se como uma raiva acumulada, né?
ou como mágoas e assim por diante. E é importante a gente lembrar que, diante dessa situação, vamos dizer assim, essa raiva pode expressar-se de muitas formas, porque às vezes a gente diz assim: "Ah, mas eu não tenho raiva nenhuma". Mas há indicadores marcantes, né, que propõem uma multiplicidade de expressões que são bastante comuns à maioria das pessoas. Por exemplo, o desgosto, o desânimo, a indignação, irritação, insatisfação, às vezes a solidão, a desistência fácil de projetos, o ódio manifestado ou oculto, o desejo de vingança, a amargura, a angústia, né? A pessoa que tem sempre uma facilidade a estar sempre se desapontando, sempre se decepcionando, né? Uma desconfiança no ar constante, uma hostilidade, uma ira, um mau humor, rancor, às vezes sentimento de rejeição, de ressentimento, tédio diante da vida, o medo, a tristeza, a vergonha. Veja que são opções, vamos dizer assim, que propõem, de uma certa forma, que na base dessas expressões está a raiva. Daí seria interessante a pergunta, né? Por que eu estou sentindo o que eu sinto? De onde está vindo isto? Nesse exercício, você poderia até questionar assim: ok, isso tem a ver com alguma raiva oculta que eu não consigo perceber? Raiva do quê? Raiva de quem? Né? E o importante aqui é você tomar a consciência dessa sua realidade para fazer as mudanças que precisam ser feitas. E eu vejo assim, não há problema nenhum a gente sentir raiva, porque todos nós sentimos em algum momento, né? Há quem diga que até Jesus sentiu a raiva, chamada raiva divina, quando expulsou os vendilhões do templo. Mas o fato é que a questão não é você ter essa emoção, é o que você faz com ela. Ah, daí a importância, conforme inclusive propõe o Daniel Goleman, nos seus estudos, nas suas obras, de que nós precisamos ter desenvolvido um processo de autoconsciência para que assim a gente possa ter uma autogestão e, consequentemente, com essa autoconsciência e essa autogestão, nós despertamos e trabalhamos melhor uma consciência social, consequentemente, melhor gerenciando os nossos relacionamentos. E isto, consequentemente, tem um impacto bastante positivo sobre os outros. E aí a pergunta que nos cabe é justamente a seguinte, né? Eu tenho um autogerenciamento das minhas emoções, eu tenho desenvolvido o meu autoconhecimento, a minha autoconsciência, né? Daí a importância desse processo de tomada de consciência do que acontece, porque às vezes temos dificuldade de perceber essas nossas emoções, essas nossas debilidades emocionais, para que a gente possa fazer o devido enfrentamento, né? E assim evitarmos situações de infelicidade por manifestação da, da raiva. Quantas vezes acidentes dos mais diversos tipos ocorrem na sociedade atual por manifestação da raiva. O trânsito mesmo, né, é um prato cheio para isso acontecer,
e os indivíduos depois se arrependerem do que fiz, do que aconteceu, porque não tinha esse autodomínio, não tinha esse autogerenciamento. Às vezes estragando toda a sua existência por conta de uma atitude impensada num determinado momento. Então é preciso um pouco de bom tom, de serenidade, né, para que a gente possa ir aprendendo a fazer esse autogerenciamento, para que a gente possa, assim, perceber que a raiva é choque violento, muito violento, e que abala profundamente o ser humano, deixando rastros de desalento e de infelicidade. Às vezes, nós já ouvimos aquele termo, talvez vocês tenham ouvido também, né? Olha, morreu de raiva. E sim, pode acontecer. E cada vez mais hoje se entende esse gerenciamento, né? Que as emoções, esse gerenciamento que as emoções têm sobre o nosso corpo, tanto para a saúde como para a doença. E quando há manifestação da raiva, nós poderíamos optar por uma análise mais tranquila do fenômeno da ocorrência, evitando assim a tirania do nosso ego, né? O instinto de predominância do mais forte, o instinto de agressividade mais diminuída, né? Desde quando nós passamos a observar como nós temos uma facilidade a agir dessa ou daquela maneira, buscando, portanto, usar o nosso bom senso antes de nos defendermos, antes de acusarmos, e assim nós vamos trabalhando auto essa nossa autoconsciência para termos uma melhor autogestão. Então, de hoje a 8, nós vamos continuar essas reflexões, vendo a raiva e os transtornos emocionais, bem como a terapia proposta por Joana para essa questão da raiva. Boa noite, muita paz para todos e para todas.